Durante uma sessão de psicanálise, o psicanalista pode conhecer muito sobre você pelas coisas que você conta. Ah, mas e se eu contar só mentiras? Não tem problema, até as mentiras que você conta e como você as conta acabam revelando muito sobre você. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania é a mesma coisa. Flávio Dino foi lá ontem para debochar e mentir. E sem querer, revelou muito sobre ele. O depoimento de ontem do ministro da Justiça Flávio Dino não serviu para muita coisa, além de mostrar como o rotundo personagem é arrogante e debochado. Todo mundo esperava respostas reveladoras desse depoimento na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo ex-presidente do PT, Rui Falcão, mas o que se viu de interessante foram só as perguntas. Nesse sentido, ninguém mandou tão bem quanto o deputado Alfredo Gaspar, de Alagoas. Ministro, boa tarde. Eu queria saber do senhor, nessa sua visita à Maré, o senhor esteve com a advogada Flávia Frois, lá na Maré? O senhor esteve com algum membro do Instituto Anjos da Liberdade? Nessa sua ida à Maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor está dizendo que é de tanta paz? Ministro, eu queria saber do senhor também se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar a visita íntima a chefes de facção em presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gaquia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza, que botou um monte de véio e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Queria saber do senhor também, ministro. Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas. Botou o pançudo nas cordas logo no início. Tanto é que as respostas nem merecem ser mostradas. Foi só enrolação, arrogância e tentativa de deboche. Outro que mandou bem nas perguntas foi o gaúcho Maurício Marcon. O deputado Orlando Silva mencionou que existem milicianos e que o presidente Bolsonaro seria genocida. Queria saber se o senhor vai tomar alguma atitude também nessa seara, porque é como em país comunista, onde a verdade vale só para um e não vale para os outros. Então, se o senhor pudesse me responder até onde a liberdade de expressão vai no artigo 53, eu ficaria muito grato. O segundo questionamento seria, o senhor não mencionou qual que é a sua postura, que tanto diz defender a Polícia Federal sobre os ataques de Luiz Inácio Lula da Silva, a Polícia Federal alegando que foi um ataque, foi algo premeditado ou montado pelo Sérgio Moro. Então eu gostaria de saber se o senhor acha mesmo que a Polícia Federal faria um papelão desse, ou quem fez o papelão foi Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive propagando uma fake news, colocando a vida de Moro e sua família, dentre outros, né, em risco, porque estava incentivando então o ataque ao senador e sua família. Claro, o Dino não respondeu nada disso satisfatoriamente e até mentiu em algumas respostas. Por exemplo, ele disse que não estava no ministério no dia 8 de janeiro durante as manifestações, mas um tweet dele provou o contrário. Aí vem as versões fantasiosas,
que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava. Não, eu não estava no ministério olhando. O lero-lero do Dino foi tão chato, burro e previsível que quem acabou chamando mais atenção do lado do mal foi o interventor na segurança do Distrito Federal, Rodrigo Capelli. Repara no que ele faz enquanto o Dino responde. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo, senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora, é porque o fato não é verdadeiro. Isso... Será que ele é um ventríloco e o Dino é só um boneco? Será possessão demoníaca? Alguns falaram que ele deveria estar soprando as respostas via ponto eletrônico, mas ele estava falando muito em sincronia, ao mesmo tempo. Eu imaginei que ele devia ter feito media training com o Dino e os dois tinham ensaiado tanto que o Capelli decorou o texto das respostas e estava falando junto, como aquelas letras de música que a gente conhece de cor. Mas aí eu notei isso. O senhor falou 8 minutos. Não. O senhor presidente está quebrando aqui a casa toda. Não vai levar no grito, presidente. O deputado André não vai levar no grito. Cale-se. Cale-se, deputado André. Ele nisso não falou mentira, nem. Sim, o Capelli estava dublando também a treta do Lindbergh. Mano, ou seja, ele é só um maluco mesmo. E por falar em maluco e em Lindbergh, o namorado da Crazy Hoffman ficou maluco de raiva com a provocação da galera da direita. Houve uma decisão de governo naquele caso. Por favor, dá para sair daqui atrás. Houve uma decisão. É a quinta série. É a quinta série. Agora, houve uma decisão. Eu só quero... Segura meu tempo, presidente. Segura meu tempo. Vamos garantir o Segura meu tempo do Lindbergh Faria, por favor. Nessas horas, a gente vê como a esquerda pega pilha fácil. A coisa que o revolucionário mais odeia é ser exposto ao ridículo. A gente tem que fazer mais isso com eles. E por falar em ridículo, claro que o Janones tinha que aparecer para entrar na história pela tampa da privada. Ele participou de um momento que foi a bola do jogo, o mais comentado. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. A princípio, todo mundo pensou que o termo ofensivo tivesse sido dito por Rui Falcão, presidente da CCJ. Mas preste atenção. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Posso continuar? Vai, Chupetinha. No momento em que Rui fala, o microfone dele está desligado, a luz apagada. Se você prestar atenção, dá para se ouvir ele falando pode, bem por baixo da palavra chupetinha que o Janones falou bem nessa hora. Posso continuar? Vai, Chupetinha. O próprio Nicolas confirmou que foi o Janones. E convenhamos, apesar do Rui Falcão não ser flor que se cheire, uma palhaçada dessa só podia vir do deputado mais desequilibrado e sem noção da história da República. O curioso é que o insulto revela mais sobre ele e a esquerda em geral do que sobre o Nicolas. Afinal, vejamos, Janones considera ser chamado de chupetinha ofensivo e humilhante, porque essa é uma prática comum entre homossexuais e Janones provavelmente acha que ninguém gosta de ser comparado a essa classe de pessoas.
Engraçado como quando a esquerda quer ofender alguém, ela o chama justamente de homossexual, um dos grupos que ela diz defender. Isso não seria discurso de ódio? Aliás, o sujeito que Lula nomeou para combater o discurso de ódio na internet, Felipe Neto, mostrou toda a sua sabedoria ao comentar. Ver o Brasil inteiro chamando esse moleque de chupetinha é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida. No final, isso deveria dar cassação para o Janones por homofobia, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai entrar com um pedido nesse sentido. Mas a gente sabe que não vai dar em nada, porque o Brasil não é um país sério. Tirando isso, a pergunta que o Nicolas fez e que não foi respondida foi sensacional. No dia 13 de março, o senhor ingressou no Complexo da Maré para poder conversar com lideranças comunitárias, conforme o senhor disse. Mas é de notório saber, de conhecimento geral, de que aquela área é comandada pelo tráfico, mais especificamente do Comando Vermelho. E o BOP, agências de polícias, eles já manifestaram que só entram naquele local com um grande aparato de segurança. E o senhor entrou ali com 2 carros grandes, com insufilme, com 4 a 6 ali segurança, não dá nem para ver que eles são armados, e simplesmente não deu nenhum tipo de justificação com relação a isso. E eu queria lembrar ao senhor que o senhor justificou aqui anteriormente que o senhor não é político e nem também está em época de eleição para poder dizer que até seria aceitável o senhor ir até ali na Maré. Mas o senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações que devem combater o crime. Então, a minha pergunta, senhor ministro, é: quem negociou e conversou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Obrigado, presidente. Flávio Dino, que não teve medo de ir na Maré, não foi capaz de responder os questionamentos parlamentares e acabou fugindo deles com seu cupincha Rui Falcão, encerrando a sessão antes do esperado. Quando abriu a boca foi para mentir, fazer deboche ou tentar promover o silenciamento dos deputados da oposição. A participação do Dino não esclareceu nada sobre PCC, Favela da Maré, 8 de janeiro, etc., mas revelou o quanto ele e o governo Lula estão despreparados e fragilizados e o quanto os parlamentares da direita estão com sangue nos olhos. Foi uma ótima sessão de terapia que revelou muito sobre a loucura de Dino e do governo ao qual ele serve. Se a gente apertar mais, principalmente na CPMI de 8 de janeiro, Dino vai acabar extinto. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza que botou um monte de velho e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.